Bom dia, a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de nós, não só hoje, mas tudo sempre. Em nome de Jesus, vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia, mais uma manhã nos atrair para Ti, Senhor. Senhor, só por meio de Ti podemos fazer todas as coisas. E todas as coisas são para Ti, Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, que eu venha anunciá-la, Senhor, da forma que o Senhor quer. Espírito Santo, que não sejam as minhas palavras, mas as suas. Pai, tem misericórdia do seu povo e nos revela o que o Senhor quer nos revelar. Porque o Senhor me chamou essa manhã, mais uma vez, confirmando a mensagem. E eu sei, Deus, o amor que o Senhor tem por cada um que o Senhor trouxe aqui. E eu não consigo mensurar esse amor, mas eu sei do amor tão grande, que não poupou e planejou entregar o próprio Filho por amor. E o Filho abriu mão da glória dele, se fez carne, viveu entre nós, entregou a própria vida por amor. Mas ele não está morto. Meu Senhor Jesus, o seu Filho amado, Deus, ele vive e está à destra do teu trono. E não só pelas nossas obras ou o que nós podemos fazer aqui nessa terra, mas é por quem tu és, é pelo teu amor, é pelo sacrifício de Jesus, pela entrega dele, que nós hoje temos de vida. É por meio de ti todas as coisas, e é para ti, é por meio de ti a salvação. Pai, eu te peço que vai tirando todo o espírito de religiosidade. Senhor, vai tirando as ideias que tentam vir para pessoas pensando que nós podemos fazer alguma coisa sem ti ou conseguimos nos salvar sem o Senhor. É só por meio de Jesus e eu te agradeço, te rendo graças, Senhor, por enviar o seu Filho amado. Porque se não fosse o teu amor, se não fosse o teu Filho, nós não teríamos vida. Nós já estaríamos condenados. Se não fosse o teu amor, Senhor, nós não poderíamos ser reconciliados a Ti por meio do Seu Filho. Não poderíamos ter parte com o Senhor, não poderíamos entrar na Tua presença como agora eu entro em oração na Tua presença. Abre os olhos espirituais, Senhor, de todo aquele que entrar nesse vídeo para compreender a mensagem que o Senhor me entregou. Jesus é a mensagem, Jesus é a vida. Senhor, que o Senhor venha soprar sobre a vida de cada um teu Espírito para que vivam. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu tô um pouco emocionada, né? A gente fica mais sensível
quando a gente está na presença do Senhor e realmente se entrega e deixa Deus ministrar o nosso coração. Hoje eu fui ministrada, graças a Deus, eu tenho sido ministrada pelo Espírito de Deus. E Ele tem me desperto, Ele tem me acordado bem cedo para falar comigo. E eu rendo graças a Deus. Rendo graças por poder ouvi-lo e poder correspondê-lo. Pai, perdoa todas as vezes que eu não levantei, que o Senhor me chamou a orar, a levantar e eu não levantei. Perdoa, Senhor, essas pessoas que talvez estejam aqui também ouvindo essa mensagem, que o Senhor chamou na madrugada, porque queria contar coisas que eles não sabem, revelar a Tua palavra, falar os desejos do Teu coração para cada um. E nós rejeitamos, preferimos voltar a dormir, Senhor. Senhor, vai levantando o Teu povo, enche do Teu Espírito Santo, que possamos corresponder à Tua voz, ao nos chamar na madrugada, de tarde, de noite, em qualquer horário para a Tua presença, que possamos corresponder e correr para os Teus braços, Senhor, que possamos corresponder e correr para Ti, e ouvir a Tua voz que é humilde e manso. Que possamos ir para o Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu não estava planejando orar, não. Oh, Senhor, Tu és tão bom, tão bom. E aí eu tô tentando falar, que eu vou tentar explicar. Quantas vezes Deus nos chama para estarmos na presença dEle. E quantas vezes nós rejeitamos. Talvez não na madrugada, talvez sim. Talvez de dia, com os afazeres do dia. Talvez preferindo fazer alguma outra coisa. Se Deus te chamou, para tudo. Vai, as outras coisas podem esperar. Primeiro, o mais importante, porque se Deus está te chamando, é porque é o mais importante para aquele momento. Deus não vai te tirar de nada que seja realmente importante. Por exemplo, o Senhor, Ele nos direciona. Se o Senhor está te chamando, ama, serve, vai em tal lugar, faz tal coisa. Aquilo é o mais importante, o Senhor vai direcionar, esse é o momento. Cuida da tua casa, serve a tua casa, se Deus está direcionando isso. Mas se Deus está dizendo agora, venha para mim. Agora todas as coisas podem esperar, mas venha ouvir da minha parte. Então para tudo e vai. Porque Deus sabe nos direcionar, Ele nos direciona para as coisas mais importantes. Quantas vezes Deus me direcionou para ir trabalhar na obra, mesmo eu estando cansada, mas Ele diz, eu vou te dar força. E a gente vai sem força, sem a nossa força. Mas Deus nos renova, Ele nos dá novas forças. E quando a gente chega, a gente nem entende que a gente está mais disposta, mais disposto do que quando a gente foi trabalhar. E quando Deus te chama, vem descansar em mim. Vem ouvir da minha voz. Senta aos meus pés, que nem Marta e Maria. Jesus vira para Marta, Marta, Marta. Porque Marta foi se importar com as coisas secundárias daquele momento. Não que o serviço da casa, de cuidar da casa não seja importante. Deus nos chama a cuidar dos nossos lares. Mas para aquele momento mais importante era estar ali aos pés do Senhor Jesus. E Maria sabia disso. Maria estava ali aos pés do Senhor Jesus. Então deixa o Senhor te direcionar. Ele sabe o que é mais importante.
Ele sabe o que são as coisas primeiras e as secundárias para cada momento. Nós precisamos ouvir o chamado de Deus, a voz dele. Agora eu vou entrar na palavra. Ezequiel, capítulo 37. Deus me deu essa mensagem ontem, durante o dia. À noite ele me lembrou. E eu não tinha vindo aqui falar, eu não gravei o vídeo ontem. E eu quero trazer ele hoje, essa palavra. Só que o Senhor também me entregou em Marcos 10, no mesmo sentido. E eu sei que aqueles que o Senhor trará aqui, porque não se engane, se você está nesse vídeo, foi Deus quem te trouxe. Não existe acaso, não existe uma coincidência. Jesus te trouxe aqui, o Senhor te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Então permaneça até o fim. Ezequiel capítulo 37, depois meditaremos em Marcos 10. Ezequiel 37 começa acerca da visão de um vale de ossos secos. Mas eu quero deixar para meditação o versículo 5. Diz assim: Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O Senhor manda que Ezequiel profetize aos ossos secos. Ele diz: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E fala: Porei nervos sobre vós, farei carecer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E falando para Ezequiel profetizar, porque às vezes precisa apenas de uma palavra, e Deus já deu a palavra. Então, se Deus deu a palavra, profetiza, declara a palavra que Deus te deu. Confia nas palavras, nas promessas de Deus. Mesmo que as suas circunstâncias ainda pareçam um vale de ossos secos, pareça que não tem vida, mas há vida. Porque Deus já deu a palavra, Deus já disse, Deus já declarou a palavra, então confia na palavra que Deus já te entregou. Eu não sei qual é essa palavra, porque Deus tratou com você essa mensagem. Deus falou com você, Ele te deu as promessas dEle, estão no teu coração, então pare de duvidar. Creia na palavra que Deus te deu e comece a profetizar sobre a tua circunstância. E como você vai profetizar, você vai dizer a palavra que Deus te deu, a que Ele te entregou. Porque assim Ezequiel fez, segundo a palavra que ele recebeu, foi a palavra que ele declarou. Então, a palavra que você recebeu de Deus, as promessas que você recebeu de Deus, mesmo que ainda não sejam reais, mesmo que no natural ainda permaneça tudo como se fosse um vale de ossos secos, declara as palavras de vida, declara as palavras que Deus te entregou, os projetos que Ele já colocou no teu coração, começa a declarar que já estão sendo realizados, que eles já foram nasceram no coração de Deus, então já é real. Começa a declarar em nome de Jesus e profetizar sobre a tua vida. Mas eu vou chegar no ponto em que o Senhor me falou essa manhã, que diz assim, versículo 8: E olhei, Ezequiel olha, porque quando Ezequiel profetiza sobre esses ossos secos, começa a ver carne, a ver nervos, começa a crescer pele, mas faltava o Espírito. Mas já tinha a palavra aqui atrás, porque Deus falou: profetiza, porque eis que farei entrar em vós, aleluia, o Espírito e vivereis. Então começou a carne, os nervos, a pele, tudo a juntar e formar e crescer. Só que no versículo 8 nós vemos: e olhei.
E eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito, ainda não havia vida. Eles tinham a carne, eles estavam com tudo pronto, já estava ali, tudo preparado, mas ainda não havia vida, porque não havia o espírito, mas já havia promessa. Já havia a promessa, o Espírito, Deus tinha falado que faria entrar o Espírito. Então confie. E aí, diz no versículo 9, e ele me disse, Deus disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Deus manda o profeta. Agora profetiza ao Espírito, vem sobre esses ossos, que não são mais ossos, né? Vem sobre eles. Aqui não são mais ossos. Aqui já estava o corpo preparado, tudo preparado, mas faltava o Espírito. Vem sobre esses. Vem sobre esses, ó Espírito. Vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos, porque estava tudo preparado, mas ainda estava morto, porque aonde não há o Espírito, está morto. No versículo 10, Ezequiel obedece e diz, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. Ezequiel obedeceu a ordem do Senhor. E o Espírito veio sobre eles e eles viveram. A nossa vida, nós somos corpo, alma e espírito. Mas somos primeiro espírito, temos uma alma, né, e vivemos num corpo. O corpo aqui já estava preparado, já estava pronto, já tinha carne, já tinha nervo, já tinha pele, mas não havia ali vida, estava morto, apesar de o corpo estar preparado. Nós talvez estejamos com o nosso corpo aqui, preparados, mas ainda não há vida, porque falta o Espírito. Aqui fala do Espírito com E minúsculo, do sopro de vida. Assim como no princípio Deus disse à Trindade, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo formaram com as próprias mãos, do barro, da terra, o homem. E a palavra de Deus diz que assopraram sobre eles, sobre aquele homem, sobre Adão, que ali ainda estava morto, era apenas forma, era apenas corpo. Assoprou o Senhor o fôlego de vida, assoprou o Espírito. Ele deu uma porção do Espírito a Adão. Deus deu uma porção do Espírito a Adão. Nós, quando nascemos, recebemos Espírito, o fôlego de vida. Quando morremos, o Espírito volta ao Pai. Mas aqui, nessa mensagem, e a mensagem que eu quero trazer, é que Deus quer nos dar o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo. E não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra. Se meditarmos no versículo 14, diz que Deus estava falando sobre o povo de Israel. E diz, e porei em vós o meu Espírito, se referindo ao Espírito Santo de Deus. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor.
Deus quem diz, é Deus quem faz. Deus nos usa para começarmos a declarar as palavras, para declararmos aquilo que Ele já disse, aquilo que Ele já planejou. E Ele disse que porá em nós o Espírito, não só sobre o povo de Israel, mas sobre toda a terra. Eis que o Senhor derramará do Espírito, e já derramou, do Espírito Santo sobre toda essa terra. Nós podemos ver quando, na palavra também, quando o Senhor Jesus disse, é necessário que eu vá, para que aquele que vem após mim possa vir a vocês. Então esperem em Jerusalém, ele disse. Esperem em Jerusalém até que ele venha. E no dia de Pentecoste, o Espírito de Deus, o Espírito Santo foi derramado sobre a terra, sobre aqueles homens, sobre aquelas pessoas. E houve ali um grande mover do Espírito, se viu línguas repartidas como fogo. As pessoas falavam em outras línguas e todos entendiam na sua língua. Ali o Espírito Santo foi derramado sobre a terra. E nós precisamos começar a declarar a vida aonde não há vida. Se na tua casa está vazio da presença de Deus, do Espírito de Deus, começa a declarar, porque Deus entregou o Filho amado dele, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por meio de Jesus nós recebemos o Espírito de Deus. E se você recebeu Jesus como seu Senhor, Ele te entrega o Espírito dele para habitar contigo. Se na tua casa, se no teu trabalho, se na tua vida, aonde você está, se você vê que não há vida, peça ao Senhor que sopre do Espírito dele sobre a tua casa, sobre a tua vida. Porque aonde o Espírito Santo de Deus está, há vida. Porque diz, e porei em vós o meu Espírito e vivereis. E completa, e vos porei na vossa terra e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. É Deus quem diz e é Deus quem faz. Lembra lá do início que eu falei? Por meio dele e para ele são todas as coisas. É por meio do Senhor. É ele quem faz. O Senhor me despertou essa manhã confirmando essa palavra antes mesmo dele me dar a palavra. Com louvor. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Nunca foi sobre nós ou o que podemos fazer. É tudo sobre o Senhor, é tudo sobre o Senhor. E todas as coisas são para Ele. Hosana nas maiores alturas. Aleluia. E o Senhor quer trazer vida para a tua casa. Deus quer trazer vida. Deus quer trazer vida para o teu coração, para o teu ser. E eu declaro agora uma palavra. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre ti. Venha sobre a tua casa. Venha sobre os lugares em que você pisar os teus pés. E que haja vida. Aonde antes havia morte, agora haja vida, porque o Espírito do Senhor está entrando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ainda Ezequiel 37, versículo 21 diz: Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram,
e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. Aqui a palavra para os filhos de Israel, que foram espalhados. O Senhor os trará de volta para a terra que os prometeu. Nós somos descendência de Abraão por meio de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Deus pode fazer das pedras descendência de Abraão. E é por meio de Jesus que nós tomamos parte da herança, das promessas do povo de Deus, de Israel. Nós tomamos parte da herança por meio de Jesus Cristo. Nós somos povo de Deus, nação santa do Senhor. Por meio de Jesus Cristo, nós temos parte das promessas destinadas a Israel por meio de Jesus Cristo. Porque Deus pegou aquilo que é impuro e purificou. Quando Deus deu a visão a Pedro, Pedro viu um lençol com carnes impuras. E o Senhor disse, come. E Pedro diz, eu não posso comer, porque é impuro. E aí ele diz, como você diz que é impuro o que eu purifiquei? E aí Pedro vai à casa de um gentil. Não era povo de Deus, não era povo de Israel. E lá eles recebem o Espírito de Deus e começam a falar em outras línguas. Ali o Espírito é derramado e houve vida naquela casa. Você está entendendo a mensagem? Você está entendendo? O Espírito encheu aquela casa e aquelas pessoas que não faziam parte da herança. Mas quem pode chamar de impuro que Deus purificou? Quem pode chamar de impuro que Deus purificou? Quem pode dizer que não há solução para você ou para alguém da tua família se Deus disse, tem vida, eu porei o meu Espírito? Oh Deus, obrigada, Pai. Quem pode dizer que não há solução? Se Deus disse há solução, é meu filho, é minha filha. Então confia no Senhor. Se você tem clamado pela salvação de alguém, se você acha que você não é digno de salvação, nós não somos mesmo, mas não é pelas nossas obras, é pela fé em Jesus Cristo. Não são as nossas obras quem poderá se salvar. Ninguém pode pelas suas obras, mas só em Jesus. E agora eu quero ir lá para Marcos. Marcos 10. Marcos 10. O Senhor falou comigo a partir do 26, me deu 26, mas para contextualizar, aqui fala do jovem rico que encontra Jesus e diz o que poderia fazer para entrar no reino dos céus, para entrar no reino de Deus. E o Senhor ministra aquele jovem, que ele era muito rico, e ele obedecia os mandamentos, ele diz, né, que obedecia os mandamentos. Então Jesus vira para ele e diz, falta somente uma coisa. Pega tudo que tens e reparte aos pobres. E esse jovem não conseguiu, se entristeceu, porque não pôde abrir mão das riquezas por amor a Deus. Ele não pôde abrir mão, não conseguiu abrir mão. Ele amou mais o dinheiro, as riquezas dele, do que ao Senhor. Não abriu mão e foi embora triste. E no versículo 26 diz, e eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, os discípulos, quem poderá, pois, salvar-se?
Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível. Para nós é impossível nos salvarmos. Nós, sozinhos, pelas nossas obras, não é possível. Mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Deus, em nome de Jesus, está derramando agora do Espírito dele, para que viva aonde não há vida, aonde não há esperança, aonde só há palavras negativas, de peso, de morte, de culpa. Eu repreendo todo esse mal e eu oro ao Senhor para que toda culpa agora saia do teu coração. Nós não temos culpa diante de Jesus Cristo, por quê? Porque Jesus nos amou, se entregou e o sangue de Jesus nos purifica. Então chame por Jesus, porque Ele limpa você, te dá novas vestes, Ele tira a tua iniquidade. Jesus não veio ao mundo para condenar, mas sim para salvar. E é Jesus quem tira o pecado do mundo, quem tira a iniquidade. É Jesus que tira a nossa culpa, a nossa iniquidade, que Deus faz quando nós abrimos o coração para Ele e deixamos vir sobre nós o Espírito de Deus. E ouvimos a voz, a direção que Ele nos dá no nosso coração, no nosso interior, e obedecemos. Amém? Então Jesus diz, olhando para aqueles homens, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes, no versículo 28, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Pedro diz para Jesus, nós tudo deixamos. Aquele jovem não deixou, nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Não é simplesmente deixar, é você deixar por amor a Deus e ao Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo, em casas e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos com perseguições. Eu não sei o que Deus tem te pedido para abandonar, mas você sabe, porque Ele está falando no teu coração e te fazendo lembrar o que precisa sair, o que você precisa deixar. E Deus está prometendo que todo aquele que deixar por amor a Deus e ao Evangelho, o Senhor dará 100 vezes mais, ainda aqui nesse tempo e no século futuro, a vida eterna. Quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que Ele tem mandado sair, aquilo que Ele tem dito que não é para ficar, aquilo que Ele tem dito que não pode ser prioridade na nossa vida. O Senhor Jesus falou com esse jovem acerca das riquezas. Por quê? Porque para aquele jovem, as riquezas era o que ele mais amava. Não era Deus, eram as riquezas. Porque não se pode ter dois senhores. Ou você ama e obedece a um, ou você ama e obedece a outro. Por isso que o primeiro mandamento, e mais importante, Jesus nos ensina dizendo, ama a Deus sobre todas as coisas. É sobre todas as coisas. Ama a Deus. E quando você ama a Deus sobre todas as coisas, Deus ele não vai querer tirar tudo de você.
Não sei, né? Só Deus sabe. Porque eu não sei como é a sua realidade. Eu não sei daquilo que Deus quer fazer. Mas eu sei que aquele que escolhe deixar todas as coisas que Deus tem mandado sair, que Deus tem mandado abandonar, por amor ao Senhor e ao Evangelho, receberá 100 vezes mais, ainda nesse tempo. E no tempo futuro, receberá a vida eterna. Que você não rejeite essa palavra, que você receba com alegria no coração. Primeiro, as primeiras coisas. Sentar aos pés de Jesus, ouvir da parte dele. Aprender do Senhor que é humilde e manso. E aí, não se engane, você não vai ficar só sentado aos pés de Jesus. Porque ele nos chama a servir e a trabalhar. Ele nos chama a amar, porque o próprio Deus é amor. Deus nos chama a amar, porque o Senhor é amor. E eu acho muito interessante que eu comecei a orar ao Senhor, pedindo a Deus: Senhor, me ensina a amar, me ensina a amar. Eu preciso aprender a amar como o Senhor ama. Eu preciso amar mais. Porque a gente ama, mas Deus nos chama a amar verdadeiramente. Amar os que nos perseguem. Amar a todos. Amar. E eu comecei a pedir ao Senhor, né, para me ensinar a amar. Para me ensinar a amar aos que me perseguem, a orar pelos que me perseguem. E eu pedi a Deus: Senhor, me ensina a amar, me ensina a ter misericórdia, a ter compaixão. E aí um dia apareceu nesses stories, né, que aparece, são poucas as pessoas que eu sigo, mas mesmo assim eu não entro com frequência. E aí quando eu entrei, estava lá: aqueles que querem amar precisam se relacionar com Deus, porque o amor é uma pessoa, Deus é amor. Então, se você quer amar, se eu quero amar, eu preciso me relacionar mais com Deus. Porque quando nos relacionamos mais com Deus, nós verdadeiramente amamos. Quando eu entendi essa mensagem, comecei a me relacionar mais, porque eu já me relacionava. Mas eu procurei me relacionar mais, a ter mais intimidade, a conhecer mais ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz para conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Então, quando eu prossegui em conhecer ao Senhor e a desejar conhecê-lo, o Senhor foi me mostrando o amor dele por mim e pelas pessoas, o amor dele. E eu fui entendendo. E aí eu comecei a olhar com os olhos que o Senhor me chamou a olhar. E aí eu comecei a amar mais. Eu comecei a olhar com um olhar de misericórdia e compaixão, porque Deus tem compaixão. Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Deus é tardio no irar-se. O Senhor é tão bom. E quando paramos de olhar para o lado, tentar buscar uma referência no homem e buscamos a referência no Senhor, é que podemos avançar. Porque a nossa referência não está aqui na terra, não está no homem ou na mulher. A nossa referência é Cristo Jesus. Então olhe para Jesus. Busque aprender do Senhor, que é humilde e manso. Aprenda na palavra. Aprenda de Deus. Em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe. Que o Espírito Santo ministre a cada coração mais profundamente essa mensagem. Que o Espírito Santo confirme essa palavra, dando a você, nessa semana ainda, confirmações de outras maneiras do que foi dito nessa mensagem hoje.
para que você saiba que é o Senhor quem fala, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar novamente? Hoje eu estou orando várias e várias vezes durante a palavra, mas eu estou aqui em espírito de oração. O Senhor está me movendo a orar sem cessar. Vamos orar? Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você, pela sua família. Quero colocar diante de Deus lugares que estão mortos, mas que receberão vida. Ainda há vida. E o sopro de vida vai agora sobre esse lugar. O Espírito do Deus vivo vai agora, visita agora esse lugar, em nome de Jesus. Pai querido, ó Senhor. Senhor, obrigada pela Tua palavra, obrigada, Senhor, pela mensagem que o Senhor me entregou essa manhã. Obrigada pela Tua misericórdia por cada um de nós. Obrigada por tanto amor, obrigada, Senhor, por fazer essa obra perfeita, por nos salvar, por completar a obra. Jesus, eu te agradeço, porque está consumado, o Senhor já completou a tua obra. Eu te rendo graças, Senhor Jesus, por nos reconciliar ao Pai, por nos reconciliar a Ti, Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu te rendo graças pela salvação, que só pode ser em Ti, Jesus. Ninguém pode salvar, o homem não pode salvar-se, mas nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Talvez o homem pense, é impossível essa vida se voltar para Jesus. É impossível essa pessoa largar esse vício, largar essas coisas e se voltar para Jesus, mas Deus diz, nada é impossível para mim. Aleluia! Oh, glória, glória, glórias a Ti, Senhor. Nada é impossível para Ti, Pai. Não há nada impossível para Ti. E assim como o Senhor me mandou, agora eu declaro, eu profetizo que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, venha sobre essa pessoa e venha sobre os lugares que estão mortos e venha sobre aqueles que essa pessoa tem intercedido. O Espírito Santo venha e traga vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Ai, Deus é tão bom. Deus é maravilhoso. Não saia daqui da mesma forma. Saia daqui cheio da esperança. Que Deus, Ele está contigo. E Ele te trouxe aqui para te lembrar que Ele está cuidando de todas as coisas. E Ele diz na palavra dEle que aquele que começou a boa obra é fiel para completar na tua vida. Deus que começou essa obra é fiel para completar. E não é o que nós fazemos, mas é o que o Senhor faz. E é o que Ele faz por meio das nossas vidas. Então deixa o Senhor te direcionar. Deixa o Espírito Santo te direcionar, te guiar para as coisas que devem sair e as que devem permanecer. Para o tempo que você tem que trabalhar e o tempo que você tem que descansar do que trabalhou. Para o tempo que você tem que ir e o tempo que você tem que ficar. Para o tempo que é tempo de ir estar nos pés dele e aprender mais dele. Isso é todo dia. Nós precisamos todos os dias separar um tempo para o Senhor. E o tempo que é de ir para fora e anunciar as coisas que Ele tem feito, de ir para fora e servir com aquilo que Ele já te revelou no tempo que você sentou aos pés dele, de ir
para fora e anunciar as coisas que Deus te disse para anunciar. O Evangelho, anunciar a Cristo. Que Deus te direcione, que o Espírito de Deus te direcione. E que Ele possa fazer a obra através da sua vida. A obra é dele, nós somos os trabalhadores. Mas Ele não nos chama de servos apenas, e sim de amigos, porque os servos não sabem. Perdão, tá saindo coriza. Os servos não sabem o que o Senhor faz, mas os amigos do Senhor sabem. Jesus nos disse: não vos chamo mais servos, mas sim amigos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz. Mas o Senhor tem prazer em nos revelar as coisas que Ele está fazendo e as coisas ainda que Ele fará. Você precisa confiar nas palavras que Deus já te entregou. Lança fora todo medo. Lança fora toda ansiedade. Lança fora. Retira de ti. E confia no Senhor. E profetiza sobre a tua realidade. Profetiza as palavras que Deus já te entregou. Em nome de Jesus. Fica na paz de Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Como eu sempre esqueço, não deixe de curtir para que esse vídeo alcance mais vidas e que vidas sejam abençoadas por essa palavra, se você foi abençoada por essa palavra. E compartilhe aonde o Senhor tocar no teu coração de compartilhar. Em nome de Jesus. Tchau.